Bom, esse é o tema que nós vamos pregar hoje, né? O tema da pregação de hoje é justamente a eleição na vida do cristão. É sobre esse assunto, sobre esse tema que nós vamos tratar aqui em nossa pregação dominical. E eu começo falando que a falta de compreensão clara da doutrina da eleição pode levar à proclamação de um evangelho falso ou de um evangelho pervertido. Essa pregação ela é muito importante, essa doutrina ela é muito importante, porque justamente muitas pregações do evangelho que ouvimos hoje em dia estão nessa categoria, falsificado ou pervertido. Justamente porque falta essa noção, falta ali um entendimento claro da doutrina da eleição. E mesmo que os muitos sermões, as muitas pregações do evangelho estejam nessa categoria, porém, a graça de Deus é mais forte do que a nossa apresentação imperfeita. E as pessoas continuam sendo salvas. Mesmo que muitas vezes esse evangelho seja mal explicado por nós. Muitas das vezes nós não explicamos corretamente, não especificamos muitas coisas, mas a graça de Deus superabunda. A graça de Deus, ela transpõe essa barreira e a graça de Deus continua salvando pessoas. E hoje eu quero me concentrar na maneira como Deus põe em prática a salvação na nossa vida, considerando justamente a obra de Deus conhecida como a eleição. Eleição é a sua decisão de escolher para sermos salvos, e conforme o texto que nós lemos, antes da fundação do mundo. E eu escolhi falar sobre isso, eu decidi falar sobre isso, porque eu percebi que vários irmãos fizeram essa pergunta para mim. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa aí, não sei o que está acontecendo, mas vários irmãos vieram me perguntar, dizendo, pastor, como é? Eu não entendi direito, eu preciso entender melhor um pouco disso. E aí então eu resolvi tratar isso no domingo, nós entendermos essa nossa doutrina, ficar bem estabelecida para nós. Então por isso que nós vamos tratar hoje sobre a eleição. E quando nós vamos tratar, quando vai ser feita uma pregação temática, a primeira coisa que nós fazemos é definir, né? Então a primeira pergunta é, o que é eleição? Tem havido aí muita controvérsia na igreja e muito mal entendido sobre essa doutrina. As pessoas ficam questionando, ficam perguntando, né? Olha, e cadê a responsabilidade do homem? E cadê a soberania de Deus? E Deus é justo? E começam algumas controvérsias no que diz respeito a isso. Mas nós podemos definir a eleição, eu coloquei a definição aí, ó. Podemos definir a eleição como um ato de Deus antes da criação, na qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas e outras para não serem salvas. Não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa de sua suprema boa vontade. Então nós podemos definir a eleição dessa forma. Deus escolhe pessoas de acordo com a sua suprema e boa vontade. Foi o texto de Romanos 9 que nós lemos na abertura do nosso culto. Então não depende daquele que quer, nem de que corre, mas de Deus que se compadece. Então, isso é eleição. E eu quero tratar aqui rapidamente alguns pontos de vista, os principais pontos de vista aqui no que diz respeito a essa doutrina, que você pode escutar por aí acerca dessa doutrina importante. A primeira delas é de respeito a uma eleição prevista. Essa interpretação entende que Deus elege as pessoas com base na fé, ou na ausência da fé, de maneira antevista. É possível que alguns cristãos, de forma consciente ou inconscientemente, possuam esse conceito de eleição. Não, é porque Deus olhou no corredor da história e viu que aquela pessoa ia crer. E aí ele elegeu. Essa é chamada de a eleição prevista, né? Deus olhou para o corredor do tempo, que em seu conhecimento prévio, percebeu quem iria aceitar Cristo e os elegeu para a salvação. E o mesmo com os que não aceitariam. Ele olhou e viu, porque ele ali não vai crer em Cristo Jesus. Portanto, ele não vai ser eleito. Eu não vou o eleger para isso. Então, essa eleição prevista, esse primeiro ponto de vista, de que essa eleição ela foi
prevista. Ele viu no corredor do tempo quem creria. O segundo ponto de vista, no que diz respeito a isso, é a eleição coletiva. Uma variação dessa visão é a visão liberal dessa doutrina. A eleição seria a escolha de um grupo em Cristo, a igreja, não de indivíduos. Então, basicamente, aqueles que creem a eleição como um coletivo, uma eleição coletiva, vai dizer, olha, não existe indivíduos eleitos antes da fundação do mundo. Existe a igreja sendo eleita em Cristo. Se você fizer sua decisão por Cristo Jesus, aí você vai estar fazendo parte desse grupo, né? Quando o homem crê em Cristo, ele é colocado nesse grupo dos eleitos. Então, para essas pessoas que creem nessa eleição coletiva, o que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para eles vão dizer, a igreja. A igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Não os indivíduos. Os indivíduos não foram eleitos. E aí, temos a terceira, que essa eu vou dizer logo de cara, é a bíblica, é a correta, é a que nós cremos, que é a eleição individual e pré-temporal. A eleição é o ato eterno de Deus, pelo qual ele, em seu soberano beneplácito e sem levar em conta nenhum mérito previsto, escolhe algumas pessoas para receberem a salvação eterna e outras não. Essa é a visão bíblica, essa é a eleição individual e essa é a eleição pré-temporal. Portanto, ela é uma eleição incondicional. Não há nada que condicione a decisão de Deus. Não houve nada que condicionasse Deus escolher alguém. Não é porque ele olhou no corredor da história e viu alguma coisa. Ele simplesmente escolheu. Ela é pré-temporal, ela foi antes da fundação do mundo, e ela também não é meritória. Não é por algum mérito da pessoa. Ou então, portanto, ela é pela graça somente. Nós, como igreja, rejeitamos esse conceito de eleição coletiva, insistindo que Deus elegeu indivíduos, e não da base da presciência. Não foi porque ele viu alguma coisa. E que os indivíduos eleitos formam em esse grupo a igreja. Então, essa é a nossa posição doutrinária, essa é a doutrina que nós defendemos, a eleição individual e pré-temporal. Aí você pode pensar, mas pastor, mas a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala acerca dessa nossa posição? E, se sim, quais textos bíblicos falam sobre isso, né? E eu quero justamente tratar esse próximo ponto. O Novo Testamento ensina acerca disso, fala acerca disso. Aí eu coloco, né? Há várias passagens do Novo Testamento que afirmam com clareza que Deus determinou de antemão quem seria salvo. E eu coloquei os textos aqui no telão para ficar mais fácil para você. Por exemplo, Paulo e Barnabé, pregando aos gentios em Antioquia, nos é dito em Atos 13:48, e os gentios, ouvindo isto, ouvindo a pregação do evangelho, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E olha que interessante. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Vamos lembrar? Quantos creram? Todos os que haviam sido ordenados para a vida eterna. Os que haviam sido eleitos para a vida eterna. Todos aqueles que foram eleitos para isso, creram. Em Romanos 8, 28 e 30, nós lemos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, Romanos 8, 28 e 30 também fala desse processo, também fala dessa eleição, de que Deus escolheu, Deus elegeu um grupo de pessoas e todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles nos quais ele elegeu. E o texto que nós lemos, Romanos 9, do 11 a 16, Paulo está analisando aí o fato de Deus ter escolhido Jacó e não Esaú. Paulo diz que isso se deu para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Eu escolhi
Jacó e eu não escolhi Esaú. Né? Aí está aí o texto aí, ó. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. E como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. E aí a gente fica essa cabeça, né? Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Isso é injusto. E aí que Paulo vai responder, de maneira nenhuma, nem pense nisso, nem cogite uma pergunta dessa. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E o último texto, Efésios capítulo 1, 4 e o 5, que nós vemos no versículo 4, né? Paulo fala explicitamente a respeito do fato de Deus escolher os crentes antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vários textos, eu escolhi alguns, vários textos no Novo Testamento que vão falar dessa eleição, que ensina essa eleição individual, que ensina essa eleição pré-temporal. Logo, o Novo Testamento é claro quando se trata da eleição de indivíduos antes da fundação do mundo e pela graça. Portanto, crer diferente disso é não crer biblicamente. Não crer nisso é não crer biblicamente. Não importa quem seja, não crer nisso não é crer biblicamente. Mas como o Novo Testamento vai apresentar esse ensino? Como o Novo Testamento apresenta agora para o indivíduo, para nós cristãos, essa doutrina? Isso é muito importante, porque depois de ler essa lista de versículos, é importante ver a doutrina da maneira como o próprio Novo Testamento apresenta para nós. A primeira maneira, os autores do Novo Testamento apresentam essa doutrina como um consolo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo garante aos romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele quer dar esse consolo. Ele quer dar essa esperança. Ele apresenta essa obra divina maior. E diz, olha, essa é a razão pela qual você pode estar seguro. Vocês foram eleitos. E todas as coisas, não importa o que aconteça, todas as coisas estão cooperando para esse plano. E ele quer dar esse consolo para os cristãos de Roma. Paulo quer dizer que Deus sempre age para o bem daqueles a quem chamou a si. De eternidade a eternidade, Deus tem agido para o bem do seu povo em mente. Então, a primeira maneira como o Novo Testamento vai nos apresentar para nós, para os crentes, é como um consolo. Descanse nessa importante doutrina. Se console com essa importante verdade. Vocês foram eleitos. Vocês foram escolhidos por Deus. A segunda maneira que o Novo Testamento apresenta essa doutrina é como uma razão para louvar a Deus. Por exemplo, Efésios 1, 5 e 6, Paulo diz que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Então a doutrina da eleição, ela também nos é apresentada como maneira de nós louvarmos a Deus, de nós exaltarmos a Deus. Entendida desse modo, a doutrina da eleição, ela vai ampliar o nosso louvor dado a Deus por nossa salvação. A doutrina da eleição, ela diminui qualquer orgulho de qualquer crente. Qualquer orgulho que você pensar, qualquer mérito que você pensa ter, a doutrina da eleição é como uma pedra esmiuçando o seu nosso orgulho. E dizendo, olha, foi pela graça. Não foi por alguma coisa que você fez no passado, não é por alguma coisa que você faria no futuro. É pela graça somente. A sua salvação não se deveu a alguma coisa boa.
Não é porque você hoje estaria servindo a Deus. Não é porque você hoje seria um bom cidadão, seria um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha. Não é por causa disso. A doutrina da eleição, ela chega nos dizendo, olha, louve a Deus, porque essa salvação, ela foi pela graça somente. Nós não recebemos nenhum tipo de crédito pela salvação. E a terceira maneira, como a doutrina da eleição é apresentada no Novo Testamento, é como um incentivo para a evangelização. Olha que interessante. Paulo diz em 2 Timóteo 2,10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo sabe que há pessoas que foram eleitas, que há pessoas que foram escolhidas para serem salvas. E o que é que ele faz? Ele diz, olha, isso é um estímulo para pregar o evangelho. Isso é um combustível para pregar o evangelho. Mesmo que isso implique em sofrimento, mas Deus tem os seus eleitos. Deus tem os seus escolhidos, tem aqueles que precisam ouvir a mensagem para que possam ser salvos. E ele, então, isso serve, a eleição serve para Paulo como esse combustível. A eleição para a salvação é a garantia de Paulo de que haverá algum tipo de sucesso na evangelização. Porque ele sabe que algumas pessoas com quem fala são eleitas. Elas crerão no evangelho e serão salvas. É como se alguém estivesse chegando para você, eu não sei se você gosta de pescaria, é como se alguém estivesse chegando para você e olha, vamos pescar e com certeza você vai pegar um peixe. Um peixe pelo menos você pega. Isso para você, olha, graças a Deus, pelo menos eu não venho de mãos vazias, né? Eu não venho de mãos vazias, eu garanto pelo menos o almoço, né? E é essa a intenção, diz, olha, há eleitos. Aqui no nosso bairro, há eleitos, há aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, precisando ouvir a mensagem do evangelho através de mim e através de você. Então ela deve ser esse combustível, ele deve ser esse incentivo à evangelização. O Novo Testamento apresenta a eleição também como esse incentivo, como esse combustível. Tendo dito isso, existem alguns equívocos quando nós pensamos nessa doutrina. Há algumas más interpretações. Você pode utilizar isso e ser confortado. Você pode utilizar isso e utilizar para louvar mais a Deus. E você pode pegar também essa doutrina e utilizar como um incentivo para a evangelização. Como da mesma maneira, você também pode pegar essa doutrina e cometer vários equívocos com essa doutrina. Ela pode ser mal utilizada por mim e por você. O primeiro equívoco que você pode cometer é pensar que a eleição é fatalista e mecanicista. E eu explico o que é isso, né? No fatalismo, não importa o que façamos, as coisas continuarão seguindo o seu curso previamente determinado. No fatalismo, não importa é inútil você tentar influenciar alguma coisa. É inútil você tentar fazer alguma coisa, porque afinal de contas não vai fazer diferença nenhuma. Então você pode utilizar a doutrina da eleição e dizer, se está tudo determinado, se está tudo eleito, então não adianta. Se eu fizer ou não fizer, não vai mudar em nada. Mas a doutrina da eleição não é para isso, ela não serve para isso. E em um sistema mecanicista, todas as coisas que acontecem foram determinadas por uma força impessoal aí há muito tempo. Então, nesse mundo mecanicista, é como se de fato o universo todo fosse como uma máquina. Nós somos apenas máquinas. Nós não temos um papel relevante, importante. Somos apenas máquinas. Como se você, por exemplo, você está andando de moto e você leva uma queda e, não, caí porque Deus quis. Não, aconteceu porque já estava determinado. Não importa isso. Então você pode utilizar a doutrina da eleição para você entrar nesse equívoco. Mas em contraste a essas duas maneiras de enxergar a doutrina da eleição, o Novo Testamento apresenta a salvação como algo efetuado por um Deus pessoal
numa comunhão pessoal aí com suas criaturas. Ele diz em Efésios 1:5, Deus nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Há esse afeto, há esse envolvimento, há essa comunhão, é algo pessoal. É algo pessoal com aqueles a qual ele escolheu. Ao falar sobre a nossa resposta à oferta do Evangelho, as Escrituras nos veem como pessoas genuínas, criaturas pessoais que fazem escolhas volitivas, no sentido de aceitar ou rejeitar o Evangelho. O que é que Jesus diz em Mateus 11:28? Jesus convidando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é que ele diz? Vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Você está oprimido? Vem a mim. Eu vos aliviarei. Tome essa decisão. Ainda em Mateus 23:37, Jesus vai lamentar: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas alguma coisa aconteceu. Tu não quisestes. Eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos. Mas você não quis. Mas você rejeitou. Isso serve para dizer que não apenas fazemos conscientemente escolhas, como pessoas reais, mas as próprias escolhas são também escolhas reais, porque elas afetam os eventos no mundo. Porque, afinal de contas, Jesus nos diz em João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque Deus determinou. É assim que? Não. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está condenado porque não crê. Porque você não decidiu crer. Portanto, o Novo Testamento vai nos apresentar essa decisão pessoal de crer e não crer. De ir e não ir. Portanto, a doutrina da eleição não anula esse nosso fato da decisão, da nossa participação, da decisão pessoal, da decisão realmente que vem da parte dos homens também. E a decisão pessoal de crer ou não crer em Cristo tem consequências eternas aí em nossas vidas. Aquele que crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E está condenado porque não crê. Então, o Novo Testamento ele é unânime aí quando vai falar sobre essa decisão de crer ou não crer. Mostrando para a gente que justamente a eleição ela não é esse algo mecânico. Não é esse algo tecnicista, que não importa o que aconteça. A visão de mundo fatalista. Não há nada que eu possa fazer para que mude as coisas. Não, Deus utiliza as nossas decisões. Deus utiliza as nossas decisões para que o plano dele seja realizado. O segundo equívoco acerca dessa doutrina é que a eleição não se baseia na presciência de Deus sobre a fé. É um erro acreditar nisso. As pessoas podem até concordar que Deus elege alguns para serem salvos, mas dirão aí que ele o faz olhando para o futuro e vendo quem vai crer em Cristo e quem não vai. Olha, se ele vê que a pessoa vai crer, que a pessoa vai chegar à fé salvadora, ele então elegeu. Mas, se ele vê que a pessoa não vai chegar à fé salvadora, ele não elege. Então essa fé, essa eleição de como se Deus estivesse olhando no corredor da história. Mas desse modo, a razão fundamental porque alguns não são salvos e outros não se encontram justamente dentro das próprias pessoas. Umas pessoas são salvas e outras não são salvas. Qual o motivo? Por algo que está dentro de nós. Não compete a Deus. Não está dentro de Deus. Existe esse algo maior do que Deus
que colocou essa história, esse corredor do tempo, e que Deus tem que acessar essas coisas para poder ver. Mas isso não é bíblico. Tudo que Deus faz na sua obra de eleição é justamente pela graça e meritoriamente. Ele não viu nada. Ele simplesmente elege. Em parte alguma das escrituras nós encontramos aí que Deus nos escolheu por causa da fé. Em parte nenhuma das escrituras nos é dito isso. Que Deus viu que nós creríamos. Pelo contrário, ele sempre diz, foi pela graça. Não havia nada que você fizesse, não havia nada que nós pudéssemos fazer, que pudesse aí justificar essa eleição de Deus. E o terceiro equívoco é você pensar que a Bíblia diz que Deus deseja salvar todo mundo. Também é um erro pensar que Deus quer salvar todo mundo. Essa outra objeção aí à doutrina da eleição é dizer que ela contradiz algumas passagens das Escrituras que dizem que Deus deseja que todos sejam salvos. Você pode ter na sua leitura do Novo Testamento, passado em 1 Timóteo 2,4, né? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha, pastor, quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer salvar todo mundo. Ou você pode olhar em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Olha aí, pastor. Está vendo? Deus quer que todo mundo seja salvo. Isso, crer nisso, é errado. Não é bíblico crer nisso. Essas passagens não contradizem a ideia de que Deus escolheu somente determinadas pessoas para serem salvas? Eu não estaria sendo contraditório dizer que Deus escolhe só umas pessoas para serem salvas, tendo essas duas passagens me dizendo o contrário? Resposta: não. Eu estou sendo totalmente bíblico. E há uma resposta que é dada acerca desses textos, e há uma outra que eu considero mais eficaz, que eu considero que é a melhor, certo? A primeira resposta que é dada para esses dois textos, tá bom? É que existe uma diferença em uma vontade decretiva de Deus e uma vontade preceptiva de Deus. A resposta está na distinção entre os dois tipos de vontade divina. Eles vão dizer, olha, existe a vontade decretiva, os decretos de Deus, aquilo que Deus determinou que aconteceria. Aquilo que não muda, aquilo que acontece, faça sol ou faça chuva, chove pedra ou chove água, não importa o que aconteça, essa vontade sempre vai acontecer. E existe essa vontade preceptiva, que são os mandamentos e os preceitos de Deus, que vai expressar algo que é correto, o que é desejável, que Deus deseja que nós façamos, mas a gente não faz. Deus quer que nós pecamos? De forma nenhuma. Mas nós pecamos. Então essa vontade preceptiva seria essa ideia do desejo de Deus, algo que é desejável por Ele, mas que não acontece. Portanto, na leitura dos textos aí, como 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9, o desejo de Deus para que todos sejam salvos não se refere à sua vontade decretiva, que acontece de fato, mas sim à sua vontade preceptiva, que reflete a bondade de Deus. É como se Deus estivesse estendendo a salvação para todas as pessoas, chamando todas as pessoas ao arrependimento, mas só os eleitos é que seriam realmente salvos. Mas eu considero muito melhor a segunda resposta, que é esse significado aí de todos. Quando ele vai falar tanto em 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9, de que todos venham ao arrependimento e que todos os homens se salvem. E eu explico aí no slide. O pronome todos nesses textos deve ser entendido como se referindo a todos os tipos de pessoas, ricos, pobres, judeus, gentios, governantes, servos, e não em cada indivíduo em particular.
Deus está dizendo que todos sejam salvos, que todos os homens se salvem. Ele está dizendo que deseja que todas as pessoas, que todas as nações cheguem ao arrependimento. Todo tipo de pessoa, um judeu seja salvo, o egípcio seja salvo, até os argentinos sejam salvos. Todos os tipos de pessoas, governante, servo, pobre, rico, escravo, livre, é essa a ideia. E nós podemos ter certeza disso por alguns motivos. Vá para lá, 1 Timóteo 2, por favor, para você tirar a prova dos 9 comigo. Como é que ele começa o capítulo 2? Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E aí, versículo 2: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Nós podemos ter certeza disso, primeiro, pelo contexto imediato ao qual nós estamos lendo. Em 1 Timóteo 2,4, os versículos anteriores são uma chamada à oração por todos os homens, aos reis, aos que estão em posição de autoridade. Essas pessoas poderiam ser negligenciadas. A oração pela conversão dessas pessoas pode estar sendo negligenciada pela igreja. E o que é que Paulo está dizendo? Ore por todas as pessoas. Eu acho que é difícil você na sua casa orar para que Deus salve os políticos. Eu acho muito difícil que alguém faça isso. Orar para que as pessoas do executivo, do legislativo, do judiciário, para que elas venham ao pleno conhecimento do evangelho. Se eu fosse perguntar aqui, eu creio que ninguém levantaria a mão. Vou perguntar não. Mas eu creio que ninguém levantaria a mão. Nem eu levantaria a mão. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo é, ore sim. Ore por todas as pessoas. Porque Deus quer que todos os tipos de pessoas sejam salvos. Até os políticos. Até os políticos. Deus quer também que essas pessoas venham ao pleno conhecimento do evangelho. Então, a ideia aqui é que o desejo de Deus abrange diferentes tipos de pessoas. Ricos, pobres, autoridades, servos, judeus, gentios, mostrando aí que a salvação não está restrita a um grupo específico. Todas as pessoas, todas as nações, independente de classe social, independente de situação financeira, independente se você é livre ou é servo, se você é empresário, se você é trabalhador, se você é autônomo, todas as pessoas, e Paulo está dizendo, ore, porque Deus quer salvar também. Tem políticos que vão ser salvos. Isso é um milagre muito grande, mas é o que Deus está dizendo. Então não é uma pessoa, não é cada pessoa, quer que todas as pessoas individualmente sejam salvas. Não é isso que 1 Timóteo 2,4 está querendo dizer. É errado acreditar nisso. Que Paulo está dizendo, o que Deus está dizendo ali são tipos de pessoas diferentes. E o segundo motivo, aqui que eu coloquei, todos aí, significa pessoas de diferentes grupos. Também porque essa interpretação é baseada no fato de que a palavra grega, o pronome grego aí para todos, e eu coloquei ele aí, depois você pesquisar se você quiser, é usada para grupos, em vez de uma referência a todos os indivíduos. Por quê? Por exemplo, essa leitura está em linha com outros textos bíblicos, em que todos claramente não significa cada pessoa individualmente, mas pessoas de diversos grupos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas. Vamos ver isso sendo utilizado na prática.
Lucas 2:1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Né? Todo mundo aqui, é que cada pessoa do planeta Terra fosse alistada? Não. Todo aqui não está se referindo a cada pessoa que existe no mundo. Ele está se referindo a um grupo de pessoas distinto. Que grupo de pessoas eram esse? As pessoas do Império Romano. As pessoas que faziam parte desse grupo, as pessoas que faziam parte do Império Romano, essas pessoas sim, todas elas teriam que ir para esse recenseamento. Portanto, quando se diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, o entendimento bíblico é que Deus deseja a salvação de pessoas de todas as nações, raças e condições. E isso reflete com justamente a universalidade da mensagem do Evangelho. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Porque todas as criaturas, elas ouvirão a mensagem do Evangelho. E Deus tem os seus eleitos. Nem todos os indivíduos são eleitos, mas os seus eleitos, de todo tipo de pessoas, elas ouvirão a mensagem do Evangelho e serão salvos. Assim, todos, em passagens como 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9, não significa cada indivíduo sem exceção, mas sim todos os tipos de pessoas, de várias nações, classes e condições. Portanto, não caia nessa. Não caia nessa. Tá bom? Se chegarem para você dizendo que aí é cada pessoa, caia fora disso. Isso é uma distorção clara da doutrina da eleição. Isso é uma distorção grotesca da doutrina da eleição. Mas eu não quero que isso se torne uma aula. Afinal de contas, é uma pregação. E eu quero concluir dizendo que a doutrina da eleição tem algumas implicações. Algo prático que deve ser executado na minha e na sua vida. A primeira delas, a primeira implicação da doutrina da eleição é a segurança da salvação. Saber que Deus escolheu o cristão antes da fundação do mundo proporciona aí uma confiança inabalável na salvação. Nos dá essa paz de que nós estamos seguros. Isso significa que a salvação não depende de mérito humano, mas é fruto da graça soberana de Deus. Ao pensar sobre a doutrina da eleição, você deve descansar seguro em sua posição em Cristo. Descanse seguro. Pastor, mas eu peco tanto. Pastor, mas eu tenho tantas falhas. Pastor, mas eu não faço o que eu deveria fazer. Mas descanse de que a sua salvação é garantida pela vontade de Deus. Não são pelas suas obras. Deus garantiu. Deus elegeu. E a doutrina da eleição, ela serve para nós como essa segurança de descansarmos. Mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos pecados, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos salvou. A segunda implicação é acerca da humildade e a gratidão. A doutrina da eleição ensina que a salvação é totalmente pela graça. E isso deve produzir humildade, pois o cristão reconhece que não fez nada para merecer ser escolhido por Deus. Como eu disse, a doutrina da eleição ela é como uma pedra esmiuçando qualquer tipo de orgulho. Você foi salvo pela misericórdia de Deus. Você não é melhor do que ninguém aqui. Não tem um melhor do que o outro aqui. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém mais santo, menos santo. Todos nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Foi misericórdia. Se Deus deixasse a nossa salvação em nossas mãos por 10 minutos, você perderia. 10 minutos só. Menos um minutinho. Se você dependesse de você, das suas habilidades, do seu serviço, do que você faz, do que você sabe, por um minuto apenas, você cairia das mãos de Deus. Isso deve nos levar a uma gratidão profunda. A humildade, ao sabermos que
Nós somos salvos pela misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça salvadora. E deve nos levar a essa gratidão. Nós fomos alvos desse amor imerecido. Fomos salvos pela graça e nós temos que ser eternamente gratos a Deus por isso. Se não há nada que nós façamos, se não há nada, preste atenção, se não há nada que você faça, que você fez ou que você fará para que Deus lhe salve, não há limites para o que Deus pode exigir de você. Se você fosse salvo por alguma coisa que você fizesse, não, eu fui salvo porque eu tenho fé. Eu fui salvo porque eu sou um bom cidadão. Porque eu sirvo na igreja. Se houvesse uma participação só de sua parte, haveria um limite pelo qual Deus poderia exigir alguma coisa de você. Mas não, você não tinha nada. E Deus lhe deu tudo. E porque Ele lhe deu tudo, Ele pode lhe pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus nunca pede demais. Deus nunca pede além. Nós não tínhamos nada, Ele nos deu tudo. A terceira implicação é de confiança na soberania de Deus. Saber que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre as escolhas dos seus, ajuda o cristão a confiar em Deus aí em todas as áreas. Mesmo em momentos de dificuldades ou incertezas. Irmão, você pode confiar que Deus tem um propósito soberano para a sua vida e está no controle aí de todas as circunstâncias. Eu acho lindo o texto de João 10, 29. Jesus vai dizer, olha, meu pai, essas ovelhas foi o meu pai que mais deu. E meu pai é maior do que todos. E ele vai dizer algo extraordinário. E ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu pai. A dificuldade não vai nos tirar da mão de Deus. A circunstância difícil não vai nos tirar das mãos de Deus. A falta de dinheiro não vai nos tirar da mão de Deus. O ser rejeitado pelas pessoas modernas, não se diz mais isso hoje em dia, né? Descoladas, não diz mais isso hoje não, né? Eu tenho outros termos. Sermos rejeitados por aqueles grupos que nós queremos fazer parte. Nada pode tirar você da mão do seu Pai. Isso é maravilhoso. Nós podemos descansar seguros. Descansar tranquilos na soberania de Deus. A quarta implicação, a eleição também é uma motivação para a sua santidade. Em Efésios 1:4, Paulo diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Não é, pastor, eu fui eleito. Então eu posso fazer o que eu quero. Se não há nada que eu faça que mude a minha situação, se não há nada que eu faça que mude a circunstância, eu estou garantido nas mãos de Deus, eu vou então viver a minha vida. Mas, meu irmão, a eleição não é uma desculpa para viver de maneira relaxada. A eleição é um chamado para viver de forma santa e conforme a vontade de Deus. Se você pensa isso, eu acho que você não é um eleito. Eu acho que você está sendo enganado. Eu acho que você é um convencido ao invés de convertido. Porque a eleição é esse chamado para a vida em santidade. Você entender que, olha, eu fui chamado, eu fui escolhido para isso, eu fui escolhido por Deus, eu fui eleito por Deus. Então eu tenho que buscar uma vida de santidade, eu tenho que buscar uma vida de conformidade à imagem de Cristo, porque Deus me escolheu para isso. Deus me escolheu, Deus me elegeu. A eleição deve ser esse motivo para a santidade e não para uma vida displicente. E por último, e não menos importante, a eleição também é uma grande implicação para o nosso evangelismo. Embora a eleição seja uma doutrina profunda, ela não exclui o chamado ao evangelismo. Pelo contrário, sabendo que Deus tem um povo escolhido, o cristão é encorajado a compartilhar o evangelho com confiança
sabendo que Deus usará esse meio para alcançar os que são seus. Ah, pastor, todos já estão eleitos? Então para que eu vou evangelizar? Para que eu vou pregar o evangelho? Para quê? Para que os eleitos façam as suas decisões por Cristo Jesus. A pregação do evangelho é o instrumento pelo qual Deus realiza a sua obra. Portanto, nós como cristãos, entendendo a doutrina da eleição, temos que necessariamente viver essa vida de evangelismo, de pregar o evangelho para as pessoas, porque esse é o instrumento pelo qual os eleitos do Senhor farão a sua decisão por Cristo Jesus. Deus tem muitos eleitos aqui no Genibaú, precisando que nós, eu e você, pregamos o evangelho. Precisando que nós venhamos a anunciar o evangelho, para que eles façam a sua decisão por Cristo Jesus. Esse é um instrumento. E essas aplicações mostram aqui justamente como a eleição, apesar de ser uma doutrina teológica e profunda, ela tem implicações práticas e significativas na sua vida. Por isso eu convido você, durante essa semana, a refletir sobre isso. Reflita sobre essa grande bênção de ser um eleito. O que a doutrina da eleição muda na sua vida? O que a doutrina da eleição muda na sua vida com Deus? O que a doutrina da eleição muda no ambiente ao qual você está inserido? O que a doutrina da eleição muda pelas circunstâncias que você está passando? Reflita como essa grande bênção deve ser usufruída na sua vida. E caso você não seja um eleito ainda, não tenha feito sua decisão por Cristo, né? Você tem hoje a oportunidade de tomar uma decisão que mudará o seu destino eterno. Reconhecer Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é o instrumento pela qual o seu destino eterno é transformado. Nos é dito que em Colossenses que Deus nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Como? Dizendo, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Nunca se esqueça disso. Amém? Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Acima de